Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa aula número 13, onde a gente está falando de métodos de Assemble, ou em português, aí, métodos de comitê de máquinas. Aula passada a gente falou dos métodos baseados em votação, tanto o voto majoritário como o soft voting, e nessa aula nós vamos falar no método de bagging. Tá? O método de bagging, o nome bagging, né, ele é dado pela subtração, né, pelo conjunto de bootstrapping e aggregating. Tá? E foi inventado pelo professor Brayman em 1996 e está bem delimitado, bem explicado aqui nesse artigo dele. Tá? O professor Brayman, se vocês não lembram, ele também inventou as árvores de classificação e regressão, né? Então inventou também a parte de Bootstrap Aggregation, que aí é conhecido como bagging, tá? Então ele é inventor aí dessas duas técnicas que as técnicas acabam aí se misturando, no fim das contas, uma sendo usada junto com a outra, como vocês vão ver, tá? Essa técnica de bagging ainda pertence à família de métodos de média, como vocês vão entender daqui a um pouco, tá? Ou seja, a gente construi vários estimadores de forma independente um dos outros. E para a gente conseguir aquela diversidade ou aqueles erros descorrelacionados, a gente vai fazer o quê? Vai manipular os conjuntos de treinamento e também os conjuntos de características, tá? Então essa é a ideia do bagging. Aqui nesse desenho ele resume muito bem o bagging, né? Então vocês podem ver que a gente inicia com um conjunto de alguns dados, a gente vai treinar um classificador, aqui no caso é uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão vai dar uma predição. A gente vai modificar esse conjunto de dados, percebam que não é o mesmo conjunto de dados, né? Então, make different sets. A gente vai modificar esse conjunto de dados de alguma forma, vai treinar uma outra árvore de decisão, essa outra árvore de decisão vai dar um segundo voto. A gente vai modificar de novo o conjunto, com base nesse outro conjunto, vai treinar uma outra árvore, que vai dar uma outra votação. E depois a gente faz a média desses resultados, né? Pode ser por voto majoritário, pode ser por soft voting. E a gente tem, depois da média, obviamente, a nossa decisão final. Professor, mas é muito parecido com o método de votação. Mais ou menos. Porque o método de votação, a gente usa os mesmos dados. Percebe aqui, ó, maçã, brócolis, uva, maçã, brócolis, uva, maçã, brócolis, uva, nos 3 sets. E a diversidade, né, aquela história de a gente explorar diferentes espaços de hipótese, ela é conseguida porque a gente usa diferentes algoritmos. Vocês devem ter visto lá na implementação que a gente usava um KNN, uma árvore de decisão, e aqui no caso um KNN, uma árvore e um SVM. Então, a diversidade aqui no método de voto, ela é alcançada porque a gente usa diferentes algoritmos de aprendizado, mas os dados são idênticos. Isso para o método de votação. Então, o método de votação é esse cara de cá. Já o método de bagging, que é esse desenho aqui de baixo, né, que é o mesmo desenho do slide anterior, veja, um algoritmo de aprendizado é o mesmo. Nesses casos aqui são apenas árvore de decisão. E poderia ser qualquer um, na verdade, né? Poderia ser um KNN. Tá? Só que a nossa diversidade ela é alcançada porque a gente faz alterações nas amostras. Tá? Então a gente não apresenta as mesmas amostras toda vez, como é no caso da votação. A gente faz alteração nas amostras. E a diversidade, né, é alcançada dessa forma. Uma vez que a gente altera as amostras, muito provavelmente a árvore criada também vai ser alterada. Né? E aí, obviamente, cada uma vai dar seu voto, e aí a ideia lá de fazer a média de voto continua sendo a mesma. Ok? Então, qual que é a diferença do método de voto para o método de bagging? É justamente aonde a gente tenta explorar, aonde a gente tenta criar diversidade. Método de votação, a gente cria diversidade usando diferentes algoritmos de aprendizado. Método de bagging, a gente cria diversidade usando diferentes amostras, diferentes subconjuntos do set inicial. Ok?
Então, o algoritmo ele é bem simples, né? Seja n o número de bootstrap samples, e aqui a gente tem que entrar com a ideia de bootstrap. Bootstrap tem uma ideia de reamostragem, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem o teu dataset original, x1 até x10, ok? Então, x1 até o x10. Você vai fazer subamostragens, tá? Normalmente essas subamostragens são do mesmo tamanho do dataset original. Então, se o dataset original tem 10 amostras, como é esse caso aqui, cada um dos bootstraps também vão ter 10 amostras. Só que eu estou fazendo um sorteio. Então, no caso aqui, ó, o X1, eu estou fazendo sorteio. E nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o X8 repetido 3 vezes. Eu tenho, qual mais está repetido? O X2 repetido 2 vezes, e eu acho que é só esses dois. Então, percebam, eu estou criando, a partir da base de dados original, eu estou criando uma segunda base de dados, que a gente chama de Bootstrap, aonde eu gero um número aleatório e escolho alguém aleatoriamente dessa base de dados original aqui de cima para compor a base de dados aqui de baixo. Aleatório com reposição, então eu gero um número aleatório e reponho, né? Então é geração de um número randômico aí com reposição, né? E aí eu faço Bootstrap 2, mesma coisa, Bootstrap 3. Perceba que no Bootstrap 2, a amostra 6 e a amostra 9 não pertencem ao conjunto de treinamento. Não pertencem. Embora a amostra 6 e a amostra 9 pertencem, obviamente, ao conjunto de dados originais, ela não pertence ao Bootstrap 2. Assim como no Bootstrap 1, deixa eu só apagar aqui, assim como no Bootstrap 1, a gente não tem as amostras 3, 7 e 10. Vocês podem procurar aqui, não vai ter. Tá? Então, essa aqui é a ideia do Bootstrap. Gerar um subconjunto da amostra do dataset original, aonde eu vou fazer sorteios, né? Vou fazer uma reamostragem. Então, tá aqui, ó. Para 1 até n, aonde n é o número de bootstraps, nesse caso, 1, 2, 3, ok? Fazer um bootstrap sample, ou seja, uma amostragem com reposição, normalmente do mesmo tamanho, então 10, de tamanho M, e chamar isso de DI, né? Então a gente chama isso de D1. Treinar o classificador. Então a gente faz aqui, ó, esse cara, deixa eu apagar esse flechinho tudo aqui. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte, né? A gente está gerando bootstraps dos dados originais. O primeiro bootstrap vai treinar o primeiro classificador, o segundo vai treinar o segundo classificador e o terceiro vai treinar o terceiro classificador, sendo que o classificador é sempre o mesmo, no caso, uma árvore de decisão. Ok? Então, faz o bootstrap aqui, certo? Vou apagar tudo de novo. Então, for porque 1, 2, 3. Faz o bootstrap, que é a subamostragem, né? Um conjunto amostrado. Treina o classificador com cada bootstrap e, no fim, a decisão é dada ali, no caso aqui, voto majoritário, né? Lembrando que o voto majoritário é igual a calcular a moda, porque a moda é o número mais frequente, aí a classe mais frequente. No caso aqui, a classe mais frequente é a uva, então vou classificar como uva. Ok? Então, muito simples, né? E a gente chama isso de métodos baseados em média, porque eu simplesmente estou fazendo uma média aqui no fim. Tá? E eu treino cada classificador de forma independente, né? Então, o treino deste classificador aqui não influi no treino deste classificador aqui. Tá? É por isso. Aqui tem um outro desenho, basicamente está falando a mesma coisa que o desenho passado. Então, eu tenho um training set original, aonde eu vou ficar repetindo esse training set original, gerando baggings, né? Gerando bagging 1, bagging 2, bagging 3. Aqui vocês veem que eu repito 2.
Aqui eu já repito o 1 e o 7, tudo aleatório, né? Então eu tenho o primeiro bagging, tenho o segundo bagging, tenho o n-bagging. Para cada subconjunto de amostra gerado, eu treino um classificador, H1, H2, HN, ok? E aí, cada classificador vai me dar, né, uma resposta possível, vai me dizer uma hipótese de qual é a classe, e daí eu faço voto majoritário para decidir aí qual é a classe, ok? Então, nada muito diferente, só um outro desenho, basicamente explicando a mesma coisa. É um desenho diferente que explica a mesma coisa, né? Bom, como é que isso se justifica, né? Alguns estatísticos e probabilísticos, né? Bom, probabilístico não existe, mas alguns estatísticos e matemáticos calcularam aí a probabilidade de uma amostra ser escolhida ou não ser escolhida quando você faz o bagging, né? Então, considerando que você tem N amostras e esse N é suficientemente grande, certo? Que tende ao ir ao infinito, a probabilidade de uma amostra qualquer não aparecer no conjunto bagging, não aparecer, né? Então, qual é a probabilidade do x1 não aparecer aqui? Né? Não aparecer no bagging 1, por exemplo, ou no bagging 2, no bagging 3. A probabilidade do x1 não aparecer no bagging 1 é de 36%. Logicamente, a probabilidade dele aparecer no bagging 1 é de 63%. Tá? Quanto mais, obviamente, a gente aumenta o N, né? Quanto mais se aumenta o N, mais a probabilidade aqui de ele ser escolhido diminui, mas as probabilidades ficam aqui em torno de 67% a 64%, não varia muito, a depender do tamanho do N. O tamanho do N aqui é a quantidade de amostras que você tem na base de dados. Tá ok? Isso é interessante porque a gente sabe que em cada bootstrap a gente tem apenas, ou mais ou menos, né, porque é aleatório, a gente tem mais ou menos 63% dos dados originais. Tá? Então, a cada bagging a gente tem apenas 63% da informação original representada. Essa que é a ideia. E é por isso que a gente diz que a gente consegue diversidade. Porque aqui, por exemplo, a gente não tem o x3, x7, x10, mas aqui no segundo bagging a gente já tem o x3, a gente já tem o x7 e já tem o x10, não tem o x6 e o x9. E aqui embaixo a gente já não tem outras amostras. Falando nessas outras amostras que sobram aqui, a gente chama isso de out of bagging, OBB. Né? Então são os OBBs, as amostras que ficaram fora dos teus subconjuntos, dos teus bootstraps. Ok? Então não confundir. Bagging é o nome que se dá ao método, é o nome que se dá a este processo como um todo, e bootstrap é o nome que se dá a este tipo de amostragem com reposição. Ok? Então, às vezes a coisa é um pouco confusa, né? Mas um é o método como um todo e o outro é a forma de fazer reamostragem aqui da base de dados. Falado isso, o bagging na verdade é um black box estimator aqui, né, que a gente fala, que funciona em cima de subconjuntos do dataset original, tá? Então ele faz a agregação, né, por isso que chama bootstrap aggregating, das predições individuais. O bagging em si, na verdade, ele é uma ideia, um conceito, né? Mas ele, assim como os outros métodos, ele tem muitos sabores, aí eles têm muitas variações, tá? Vamos comentar algumas variações. Bom, se você fizer subconjuntos randômicos sem reposição, certo? Então,
são subconjuntos sem reposição, a gente chama isso na literatura de pasting. Se você faz subconjuntos randômicos com reposição, você chama de bagging. Agora, você pode não apenas variar as amostras, você também pode variar as features. Então, se você faz um subconjunto de features, você está fazendo basicamente um random subspaces. E se você faz um subconjunto de features e de amostras, você está fazendo um random patches. Bom, da onde que foi tirado isso tudo? Isso tudo foi tirado exatamente da documentação do Scikit. Então, aqui no Ensembles Métodos, aqui mesmo ele fala. Inclusive, tem os 4 artigos, né? Então, vocês verem que o bagging, que foi proposto pelo Brayman, é o mais antigo de todos, de 96. O pasting, de 99. Então, esses dois, eles trabalham ao nível de amostra. O Random Subspace, de 98. E o Patches, Random Patches, de 2012. Ok? Os dois primeiros, obviamente, pelo Brayman. Ok. Desenhando isso aqui para talvez ficar mais fácil. O bagging vai escolher linhas do nosso dataset e vai deixar algumas linhas sem serem escolhidas. Ou seja, você faz subamostragens nas amostras. Ok? No Python, o método do Python, ele é feito de forma que você consegue fazer pasting, bagging, random subspace e random patches com a mesma função, apenas mudando os parâmetros da função. Então, se você coloca lá bootstrap igual a true e bootstrap nas features igual a false, ou seja, você não vai escolher as features, você vai escolher todas as features, então você está fazendo bagging. Ok? Por default, vamos ver o default disso aqui. Por default, as max features igual a 100%. Ok? Bootstrap nas features igual a false, ou seja, você não faz escolha de feature enquanto você faz escolha de amostras. Então, por default, você está fazendo bagging dentro do Scikit, né? Se você usar os parâmetros default. Se você disser que você não quer replacement, se você colocar aqui falso, então você vai estar fazendo pasting. Obviamente, sem replacement, você tem que diminuir a quantidade de amostras aqui em cima. Ok? Então, você vai estar fazendo pasting. Agora, se você quiser fazer bootstrap, né, ou seja, escolher as features, né, ou seja, não escolher todas as features, que aqui é 100% das features, você colocar 80% das features, então você vai estar fazendo aqui random subspaces. Ó, bootstrap nas features igual a true. Bootstrap nas linhas igual a falso. Já o random patches implica que você vai estar escolhendo apenas algumas amostras e dessas amostras apenas algumas features dessas amostras. Ok? Então você tem que dizer que o número de amostras é 75% com bootstrap true e o número de features é só 50% com bootstrap nas features igual a true. Ok? Então, basicamente a gente consegue fazer 4 métodos diferentes com uma única implementação, apenas mudando os parâmetros. O mais comum, por default, é o bagging, né? Que é escolher algumas linhas com reposição. Mas a gente tem o pasting, que é escolher algumas linhas sem reposição. A gente tem o random subspace, que é escolher algumas colunas. E a gente tem o random patch, que é escolher linha e coluna. Acho que esse desenho é bem claro, dá para entender bem o que está acontecendo. Tá? Enfim, primeiro antes de continuar, deixe para a implementação, que a gente dá uma olhada na implementação.
Então, eu tenho o códigozinho lá, vocês podem baixar do Git, né? Basicamente aqui, coisa, abrindo o dataset, fazendo separação de treinamento de teste, criando um objeto KNN, e aí eu estou criando o meu objeto bagging. Olha só. O estimador base, nesse caso aqui, vai ser o KNN. Se eu não colocar estimador base por default, ó, Senone, né, como opção, o estimador base é uma árvore de decisão. Então, por default, ele usa uma árvore de decisão. Por default, a gente estaria exatamente nessa figurinha aqui, ó, árvores de decisões, como classificadores base. Aqui eu resolvi, né, para dar uma diferenciada, criar um objeto KNN como estimador base. E aí eu vou dizer, repita 10 KNNs. Então, eu vou fazer 10 KNNs, certo? Se a gente olhar para a figurinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 KNNs aqui. Número de amostras 100%, ou seja, eu vou ter o mesmo número de amostras da minha base original. Então, se eu tenho 10 amostras na base original, vou ter 10 em cada bootstrap. Bootstrap igual a true, ou seja, com reposição. OBB score igual a true, ou seja, eu vou usar estes caras aqui para dar uma verificada no acerto. O que eu quero dizer com isso? A cada método que eu crio, eu poderia simplesmente verificar como é o acerto disso. Então, crio um método, treino com essa base de dados aqui, ok? E o que sobra, que são esses OBBs aqui, né, out of bag, eu posso usar para verificar a taxa de acerto. Como é que está essa taxa de acerto? Então, treino com esse verdinho, crio a árvore e verifico a acurácia da árvore com os OBBs aqui fora, ok? Isso não quer dizer que eu estou fazendo previsão, eu só estou verificando como é que está essa árvore no geral, ok? Aí faço o bagging.fit, normal, né? Faço o bagging.predict passando o x-test. Posso verificar o score do OBB, né? Ou seja, se eu fizer uma média de todos os OBBs ali para cada classificador criado, dos 10 classificadores criados, qual seria a acurácia de 97%? Né? E, obviamente, faço o predict aí usando o y-test, ok? Percebo que o y-test é separado aqui, né? O OBB, ele é feito, isso aqui, esse é o x treino. Então, esse dataset aqui é o x-treino, o x-test já é uma coisa que eu estou separado aqui em cima, eu não estou usando para absolutamente nada, né? Então, o x-treino é que o bootstrap vai ser feito em cima do x-treino, né? Os OBBs vão ser usados, vão funcionar aqui como algoritmo de validação, né? Vão funcionar como set de validação, e daí, no final, eu aplico o x-treino para realmente verificar se isso aqui está ok. Beleza? Então, implementação super simples. É claro que vocês poderiam fazer aqui um grid search para escolher o melhor parâmetro. Vocês podem fazer uma montagem de sequência aqui, né? Um PCA, depois uma normalização, depois o algoritmo, se vocês quiserem, né? Mas aqui eu deixei o mais simples possível. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o dilema aqui de bias variance, tá? Que tem tudo a ver aí com os métodos que fazem média, porque os métodos, basicamente, a ideia de você fazer média entre vários classificadores independentes é para você reduzir a variância e reduzir o teu bias aqui, tá? Bom, eu vou comentar isso aqui com mais detalhes nas aulas que a gente vai ver aqui especificamente sobre avaliação de modelo,
tá? São algumas coisas mais avançadas de avaliação de modelo, mas basicamente, para a gente ter uma ideia, quando a gente tem um low bias, quer dizer que a gente tem um método acurado, né? Um método correto, ou seja, todo dardo que eu jogo eu acerto, ou seja, toda classificação que eu faço eu acerto ali 99%, 98%. Vocês podem imaginar aqui como sendo 99% aqui de acerto, mas o centro mesmo é 100%, aqui já vai para 80%, aqui já vai para 70% de acerto, aqui já vai para 60% de acerto. É como se eu tentasse fazer uma previsão dentro da minha amostra e acertasse em 99% dos casos. Tá? E eu tenho uma variância baixa. Por que eu tenho uma variância baixa? Porque os pontos, né, para todas as amostras, para todos os conjuntos de dados que eu tentei, o acerto é sempre mais ou menos próximo, né? 98, 99, 97. Então eu tenho uma baixa variância. E eu tenho um baixo bias, low bias. A tradução de bias, se vocês traduzirem, bias. Se a gente traduzir bias, ele vai ser uma tradução para português aí de viés, né? Tem um viés baixo. Então eu tenho um baixo preconceito, eu tenho uma baixa tendência. O que isso quer dizer? Então eu tenho uma baixa, eu não tenho viés, eu não tenho uma tendência, ok? Aqui eu continuo com low bias, ou seja, não tenho nenhum viés, mas a minha variância é alta, ou seja, para um conjunto de dados eu consigo 99%, para outro 80%, certo? Para outro 97%, para outro 85%. Então eu tenho uma variância mais alta. Para cada subconjunto, que quando eu falo subconjunto, eu falo desses caras aqui, né? Dos subconjuntos dos bootstraps. Aqui eu vou ter, por uma baixa variância, eu tenho 99 para esse bootstrap, 98 para esse, 99 para esse, variância baixa. Agora, uma variância alta eu teria 70 para esse, 99 para esse, 72 para esse. Ok? Aí eu teria uma variância alta para cada subconjunto, para cada método aqui. Isso é uma variância alta, né? Agora, aqui nesse caso eu tenho alta variância com alto bias, ou seja, é como se minha mão, aqui é um exemplo de um dardo, né? Como se a minha mão sempre tendesse a jogar o dardo mais para cima. Então tem uma tendência a sempre errar numa determinada direção. Se a gente for fazer a média, o centro está mais ou menos aqui. Então eu tenho uma tendência errada. Eu tenho um alto bias. Isso significa que eu não estou acurado. Um alto bias dentro dos bootstraps significaria eu ter aqui 70, 65%. Ou seja, o meu método não é muito acurado, né? A taxa de acerto aqui é baixa. E, obviamente, eu tenho um modelo onde o meu bias ele é pequeno. Aliás, meu bias é alto, eu tenho um viés, eu tenho uma predisposição a jogar os dados sempre mais para cima e para a esquerda, mas eu sempre acerto nesse cantinho, então eu tenho uma variância baixa, tá? Então essa é a ideia central aqui do dilemas bias variância. Bom, para entender melhor esse dilema, tem um outro exemplo aqui. Então, imagine um determinado conjunto de pontos onde nós temos que citar aqui uma função, né? Então, basicamente, um problema de regressão. Agora, imagine que a minha função aprendida é uma função linear. Obviamente, uma função linear ela não é uma boa aproximação aqui de uma função de segundo grau. Então, eu vou ter um alto bias, um alto viés. Por que eu digo que eu tenho um alto viés? Porque bias alto significa que o modelo não é acurado, ou seja, eu tenho um viés, eu tenho uma tendência a sempre errar para um determinado lado, né? Então aqui eu tenho sempre uma tendência de errar, sempre tenho uma tendência de errar para cima, para esses pontos aqui,
e uma tendência de errar para baixo para esses pontos aqui de cima, né? Então, por isso que a gente chama de um alto bias. E também eu posso dizer que eu tenho uma alta variância, ou seja, minhas previsões elas preveem para cima, para baixo. Mas esse gráfico aqui ele não explica uma alta variância. Esse gráfico aqui é melhor. Imagine que cada corzinha é um bootstrap, né? Então, se a gente voltar aqui na ideia do bootstrap, deixa eu voltar mais um pouco. Então, basicamente, cada cor lá é um bootstrap, é um subconjunto de dados, né? Que obviamente depois vai ser treinado. Então, para cada conjuntinho de pontos aqui, certo? Eu vou fazer um fit, né, de uma função, né, e cada fit vai ter esta característica aqui. Se a gente fizer o fit, eu vou ter o fit azul, eu vou ter o fit laranja, eu vou ter o fit verde. Ok? Muito claro nessa figura. E aí eu tenho uma variância alta. Por que variância alta? Para um conjunto de dados, o meu fit dá um valor maior do que o real. Então, o real é sempre o cinza aqui, no caso, né? Então, o real é meu cinza. Para o conjunto verde, dá um valor próximo ao real. Para o conjunto laranja, dá um valor inferior ao real. Aqui, mesma situação. Aqui, mesma situação. Para o conjunto verde, um valor acima do real. Para o conjunto laranja e azul, um valor abaixo do real. Aqui é a mesma situação. Então, eu tenho uma variância alta. É isso que quer dizer uma alta variância, né? Para cada um dos bootstraps ou dos subconjuntos de dados que eu tenho, eu acabo obtendo um resultado bastante diferente. Tá? Então, essa é a ideia de variância alta. E quando a gente diz que o nosso método de debugging ele diminui a variância, é porque o método de debugging, no fim das contas, ele está fazendo uma média entre esses três bootstrapping. Então, se a gente fizer uma média entre esses três previsões, eu vou ter uma previsão muito mais próxima. Vocês podem imaginar, obviamente isso aqui não está desenhado, mas se a gente fizer uma média dessas três linhas, a nossa linha média ela vai estar muito mais próxima da linha real dos meus dados. Tá? Então, essa é a ideia do dilema aí, bias variância, né? A gente vai entrar mais nesse assunto nas próximas aulas, mas espero que já tenha dado um pequeno insight aí para vocês. Então, por que os métodos de Ensemble são bacanas? Porque justamente eles diminuem a variância, tá? Eles diminuem a variância, porque obviamente, cada modelo vai ter sua variância. Quando você faz a média, você tem uma variância diminuída, né? E diminuindo a variância e diminuindo, obviamente, o teu bias, porque se você tiver diversidade nos teus modelos, a diversidade acaba diminuindo o erro, como a gente viu na aula passada. Ok? Então, por hoje é isso. Próxima aula a gente vai ver os random forests e os boostings. Até mais.